Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar. Abram as vossas Bíblias, Salmo 73. Irmãos, abram as vossas Bíblias, Salmo 73. Glória a Deus. Salmo de número 73. É um prazer rever todos os irmãos, pastor Esonil, uma grande alegria em revê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me reportei a muitos textos, irmãos, enquanto eu vinha para cá, mas o que ficou assim mais latente ao meu coração foi o Salmo de número 73. Eu sei que é um salmo conhecido de todos os irmãos, mas eu quero nesta noite, nesta oportunidade, pontuar algumas coisas aqui com os irmãos. Não tenho aqui a ousadia de querer ensinar alguma coisa aos irmãos, até porque sei que aqui há uma galeria de mestres, mas eu carrego sempre comigo o seguinte pensamento, irmãos: falar a mestre não é ensiná-los, é apenas lembrá-los daquilo que eles já sabem. Então é o que eu vim fazer aqui esta noite, amém? Eu vim apenas lembrá-los daquilo que vocês já sabem, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus pode avivar teu coração nesta noite. Você crê assim, amém, irmãos? Salmo de número 73, verso 1 a seguir diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberbos cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Verso 13: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todos os dias tenho sido afligido e castigado cada manhã. Verso 16: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. E você diz amém? Podeis tomar assento. Glórias a Deus. Irmãos, há algumas preciosidades nestes salmos que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta oportunidade. E eu sei, irmãos, que eu não sou o primeiro a pregar sobre este salmo. Você deve já ter ouvido muitas ministrações acerca dele, assim como eu já ouvi. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus é algo extraordinário. E toda vez que nós ouvimos, por mais que você tenha já ouvido diversas ministrações acerca de um texto, toda vez que você ouve alguém falar, Deus fala algo novo. Deus traz uma revelação a mais aos nossos corações. E o meu desejo é que isto aconteça com você nesta noite. E que você saia daqui com teu coração jubiloso, dizendo: era isto que eu gostaria de ouvir. O Espírito Santo tratou do meu coração nesta noite. Aleluia. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa transmitir de forma muito compreensível ao teu coração, à tua alma, algo que você precisa ouvir. Aleluia. E eu começo nesta noite de forma muito sucinta, falando aqui um pouco a respeito do autor humano deste salmo. O autor humano do Salmo 73 é o salmista Asaf. E este Asaf, irmãos, ele tem algumas peculiaridades que são importantes a gente pontuar aqui. Asaf, ele era levita, descendente da tribo de Levi. E ele tinha também muita habilidade com a música. E nós precisamos entender algo, que Asaf, ele não era músico porque ele era levita, e nem levita porque era músico.
Por que é necessário a gente falar isso? Porque hoje está havendo assim, irmão, uma certa confusão. Tem muitas pessoas porque toca um pouquinho de um instrumento, canta, se denomina levita. A gente tem visto isso por aí, irmãos. Alguns dizendo assim: eu sou levita na casa de Deus. Mas nós sabemos que o sacerdócio levítico ia muito além do que simplesmente cantar, irmãos. Os levitas, eles estavam encarregados nas coisas santíssimas, nas coisas sagradas. Eles estavam envolvidos, irmãos, com as coisas sagradas. Obviamente que o sacerdócio levítico, se fosse para nós rotular uma classe hoje na igreja, irmãos, de os levitas da igreja, não é que eu estou rotulando, mas é um conceito meu. Se fosse para nós rotularmos uma classe na igreja assim, os levitas seriam os diáconos, aqueles que estão envolvidos ali trabalhando com os dízimos, com as ofertas, com a santa ceia do Senhor. Isto é só para você entender que levitas vai muito além do que cantar. Então Asaf, ele não era levita porque era músico, e nem músico porque ele era levita. Ele era levita e músico. E ele era músico dos bons, tanto que a Bíblia narra alguns episódios marcantes na vida de Asaf. Observe que quando Davi está conduzindo a arca que estava na casa de Obed-edom, e Davi está trazendo para Israel, ele enumera alguns ali para fazer um louvor, para salmodiar, enquanto a arca era transportada, e nota-se claramente que Asaf era o chefe da orquestra. E quando a arca chega, aleluia, Davi coloca a arca dentro lá do tabernáculo, e ele até diz que todos os dias deveria ser louvado, deveria ser tocado instrumentos ao redor da arca. E novamente Asaf é colocado como chefe da orquestra. Observe que este homem, irmãos, ele era um músico excelente. Até porque quem estava escalando Asaf para ser o líder não era qualquer um, era Davi. E Davi era bom músico. E este Asaf, irmãos, porém ele tinha muita habilidade. Isso nota-se que ele tinha muitas habilidades. Era uma musicalidade muito boa. Mas além disso, nota-se também que Asaf tinha uma vida consagrada ao Senhor. Porque além de músico, ele tinha também na sua função como levita, trabalhar com as coisas santíssimas, com as coisas que eram consagradas a Deus. E só trabalha com as coisas consagradas a Deus quem obviamente é consagrado ao Senhor também. Porque as coisas para Deus não se deve ser feito por qualquer um ou de qualquer maneira. Não, é feito por alguém que se dedica, por alguém que se derrama aos pés do Senhor. Aleluia. E Asaf era este homem, um homem dedicado, um homem consagrado a Deus, um homem separado para Deus. Porém, irmãos, algumas coisas que quando eu leio o Salmo 73, eu fico perplexo. Não com a narrativa, mas perplexo, irmãos, com a fidelidade de Deus em tratar esses assuntos. Observe que este homem, o qual desfrutava de uma comunhão tão íntima com Deus, ele era um levita, ele era o homem que estava à frente da orquestra para cultuar ao Senhor diante da arca da aliança, ele era o homem que tinha contato com as coisas santíssimas, mas este homem enfrenta uma crise existencial. Sabe o que eu gostaria de pontuar aqui em primeiro lugar? Que não importa o quanto você está envolvido com as coisas de Deus, as crises existenciais muitas vezes são inevitáveis.
Às vezes, meus queridos irmãos, nós passamos por situações em que nós sentimos que o nosso coração se sente amargurado, a nossa fé parece que esfria, o nosso ânimo parece que diminui, e nós começamos, mesmo que no nosso subconsciente, a murmurar, a reclamar da nossa vida, e queremos até questionar, aleluia, o trabalhar de Deus. Pastor, mas pode isso? Pode. Por quê? Porque isto mostra, irmãos, que apesar de Asaf ser um homem dedicado na obra de Deus, ser um homem consagrado ao Senhor, um homem que estava exercendo uma função de honra no reino de Deus, mas mesmo assim, ele era um homem sujeito, vulneráveis às coisas, às fraquezas da vida. E Asaf, irmãos, ele começa o Salmo 73 dando uma resposta, e esta resposta não é para a nação de Israel, esta resposta era para ele mesmo. Porque entenda, quando ele diz assim, verdadeiramente bom é Deus, ele está dando essa resposta para ele. Como é que eu sei, irmãos, que ele estava dando esta resposta para ele? Irmãos, porque não faz nenhum sentido ele dizer assim, verdadeiramente, se ele não tivesse questionado. Não faz nenhum sentido, irmãos, ele dizer assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, se no seu subconsciente, um dia, ele não tivesse se questionado sobre a bondade de Deus. Então, quando Asaf diz, irmão, entenda que há algumas coisas que são verdades explícitas na Bíblia. O que são verdades explícitas é aquilo que está escrito. Mas também há verdades que são implícitas. E o que são as verdades implícitas? São aquilo que não está escrito, mas é derivado da verdade que está escrita. Então, quando nós olhamos para o Salmo e vendo Asaf justificando, dizendo assim, olha, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, ele está dizendo assim, no meu coração houve um questionamento com relação à bondade de Deus. Irmãos, e às vezes a gente só não admite, a gente só não assume, mas quantas vezes no nosso subconsciente nós somos tentados a perguntar para a gente mesmo, onde está Deus? Onde está Deus que não está vendo a minha luta? Onde está Deus que não está vendo o meu problema? Onde está Deus que não realiza, que não soluciona a minha causa? Onde está Deus? Nós somos tentados, irmãos, por quê? Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos nós somos fracos, e como fracos, aleluia, nós acabamos tomando esse tipo de atitude muitas vezes, mesmo que inconscientemente. E Asaf, agora ele tinha a percepção de que Deus é bom. Mas no verso 2, ele deixa isso ainda mais claro. Ele diz, quanto a mim, ele está dizendo, Deus é bom, Deus é fiel, Ele permanece fiel para sempre, Deus não muda, não há sombra de variações em Deus. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Irmãos, é impressionante você ver isto em um homem que desfrutava de uma comunhão tão íntima com Deus, mas de repente ele chega e diz assim, olha, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Asaf está admitindo que em um momento da sua vida ele quase se desviou, ele quase abandonou Deus, ele quase desistiu da fé. Por quê? Porque algo estava contrariando, na lógica humana, ele não estava compreendendo o agir de Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite dessa forma, na forma humana, na ótica humana, na sua forma de ver e compreender as coisas, você não está entendendo, mas Deus está trabalhando, e eu vim aqui para dizer para você que verdadeiramente bom é Deus, bom é Deus, aleluia.
independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias que você tem visualizado, Deus está pedindo para que você amplie a tua visão nesta noite e compreenda que Ele é bom. A despeito de todas as lutas, todas as adversidades que você tem enfrentado, eu continuo dizendo que Deus é bom. Deus é bom, irmão. Deus é bom. E é importante, irmãos, a gente se apegar a esta verdade. É uma verdade absoluta. Deus é bom. E ponto final. Porque nós somos fracos, nós somos falhos. Imagine se Asaf, que tinha todos esses adjetivos que eu acabei de citar, ele passa por um momento de mormidez espiritual, ele passa por um momento de questionar a respeito da bondade de Deus. Imagina eu e você, imagina nós. Então, irmãos, é importante a gente tomar posse desta verdade absoluta, que bom é Deus. Bom é Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós oscilamos no nosso conceito com relação a Deus, conforme as circunstâncias. Está com saúde, tem dinheiro no bolso, está tudo bem em casa, a esposa está bem, os filhos estão bem, bom é Deus. Mas quando os ventos começam a soprar ao contrário, quando as coisas começam a dar errado, porque na vida de crente também muitas vezes as coisas dão errado, irmão. Embora a gente ora, embora a gente busque a direção de Deus, mas às vezes as coisas dão errada. A gente começa a se frustrar com algumas coisas. E aí, irmãos, eu me preocupo porque aquele mesmo irmão que anteriormente disse que Deus é bom enquanto ele estava no momento de bonança, no momento de prosperidade, de repente o conceito muda, porque as circunstâncias também mudaram. Sabe o que eu quero encorajar você nesta noite? Eu não sei que tipo de circunstância você está visualizando. Eu não sei se hoje você está vivendo o teu dia de vitória, o teu dia de conquista, e você está dizendo assim verdadeiramente, bom é Deus. Mas quem sabe você chegou aqui esta noite, irmão, no dia da tua adversidade. Quem sabe você está aqui nesta noite no dia da tua luta, no dia da tua prova, naquele dia que você veio para a igreja em busca de uma resposta, porque a luta está tremenda. Eu quero dizer para você uma única palavra: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Pastor, mas o que é que faz com que Asaf, com toda esta intimidade com Deus, ele mudasse o seu conceito com relação a Deus? É importante a gente pontuar isso, porque muitas vezes a gente aprende com as assertivas dos homens de Deus, mas muitas vezes nós aprendemos também com os erros. E Asaf comete o seguinte erro, de começar a se comparar com os ímpios. Ele começa a se comparar, irmão. Por quê, irmão? Ele olha para os ímpios, ele começa a ter inveja dos ímpios, dos soberbos, daqueles que estavam prosperando. Aleluia. E ele olha, e sabe o que ele vê? Porque quando o crente está angustiado, irmão, e ele está querendo questionar Deus alguma coisa, ele olha para um deserto e parece que ele vê pastagens. Ele vê e começa a ter alucinações. Então, irmão, ele olha para a vida do ímpio e ele diz assim: olha, é o seguinte, não há apertos na sua morte, não se acha esses camaradas em trabalhos, nem são afligidos como outros homens. A soberba os cerca como um colar, veste-se de violência de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São maliciosos. Enfim, tantas coisas
que estes homens fazem que não agrada a Deus, e eles estão prosperando. E ele diz assim: e quando eu vi tudo isso, ele se perturba de uma forma tão terrível, que é ele quem assume, dizendo assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Irmão, não fica se comparando não. Não se compara com o mundo lá fora não. Eu fico observando, irmãos, que principalmente jovens, muitas vezes eles têm esse senso da comparação. Obrigado, irmão. O que a gente atende às vezes de pais que dizem assim: pastor, dá um conselho para o meu filho, dá um conselho para a minha filha. Porque eles chegam e dizem assim: febre do momento, é a tendência. Agora começou esse negócio de tendência, é a tendência do momento. Irmão, não liga para as tendências não, olha para Deus. Aleluia. Não importa o estilo de vida que o mundo lá fora está vivendo, você é servo de Deus, você é luz do mundo, você é sal da terra. E nós estamos aqui apenas como peregrinos, como forasteiros. A nossa pátria, a nossa morada eterna não é aqui. Aleluia. Aqui você pode passar por momentos de angústia, aqui você pode ser afligido, aqui você pode passar por frustrações, aqui você pode passar por decepções. Aleluia. Mas a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, há um céu de luz, há um céu de glórias preparado para nós. Aleluia. E quem sabe você está dizendo: pastor, mas eu tenho sofrido tanto, eu tenho passado por apertos nesta vida, eu tenho passado por tantas angústias, e eu sou crente fiel na igreja, eu sou dizimista. Irmão, continua servindo ao Senhor, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O que você está vendo hoje são lutas, o que você está vendo hoje são tribulações, são aflições, aleluia. Mas haverá um dia que será limpo dos nossos olhos toda lágrima, e nós viveremos com Cristo de glória em glória, de eternidade em eternidade, para todo sempre. Nós viveremos em uma cidade, irmãos, aonde o pecado não terá mais acesso. Nós viveremos em uma cidade aonde a tristeza não terá mais acesso. O apóstolo Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Ele estava falando do corpo do crente. Você que tem hoje problemas de saúde, você que tem que estar tomando remédio controlado, e quantas vezes, irmão, você é tentado a pensar: por que que Jesus não me cura? Por que que eu tenho que estar tomando esses medicamentos? Por que que eu tenho que estar gastando com médico? Ei, irmão, você não vai viver permanentemente aqui não. Há uma cidade preparada nos céus, e daqui mais um pouquinho de tempo a trombeta vai soar, e nós seremos arrebatados daqui. Oh glória! Aleluia, aleluia, aleluia! É isto que nós precisamos compreender, irmãos. Asaf tinha muita intimidade com Deus. Asaf era um homem que estava diante da Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Asaf estava ali, mas ele teve o seu momento de crise, porque ele começou a observar a vida de quem vivia lá fora, longe da presença de Deus. Irmãos, eu já vou concluir. Deixa eu te dizer algo aqui nesta noite. Asaf, ele olha para tudo isso, e aí, irmão, quando chega no verso 16, para nós encerrarmos aqui, ele diz assim: quando pensava em compreender isto,
fiquei sobremodo perturbado. Quem é que não fica, irmão? Quem é que não fica? Se a gente começar a fazer essa comparação, até nós ficamos entristecidos. Você trabalha tanto, você está aqui na igreja, orando, jejuando, consagrando, é aluno da escola dominical, você está nos cultos de ensino, você cuida em aplicar a palavra de Deus na tua vida, e aí você olha lá fora, alguém que não teme a Deus, alguém que não está prosperando. Aí Asaf diz assim, olha, quando eu quis compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. O coração de Asaf se angustia diante desta realidade. Mas aí, irmão, olha o verso 17: até que entrei no santuário de Deus, aleluia, então eu entendi o fim deles. Irmão, entrar no santuário não é entrar no templo, não é entrar na igreja, até porque Asaf ele estava o tempo todo no templo. Seria o dito pelo não dito se ele dissesse assim, até que eu entrei no templo. Haveria ali um questionamento, disse, ué Asaf, mas você não está o tempo todo no templo? Então, irmãos, entrar no santuário não é simplesmente estar aqui dentro. Deixa eu te dar um exemplo. Há muitas pessoas que até vêm à igreja, mas não entram no santuário. Há muitas pessoas, irmãos, que até cantam no coral, mas não entrou ainda no santuário. Há muitas pessoas, irmãos, que desfrutam do culto, mas ainda não entrou no santuário. Mas o que é isso, pastor? É porque entrar no santuário é algo além. É algo além da emoção. Sabe quando você entra na igreja, irmãos, e como você começa a observar o comportamento de alguns irmãos, e de repente você vê alguém, mesmo que calado, mas derramando lágrimas, de repente ele começa a fazer algumas expressões que até alguns julgam ser um pouco extravagante, de repente alguns começam a falar uma língua que o mundo lá fora não entende. O que é que está acontecendo, pastor, com este fenômeno? É alguém que acabou de entrar no santuário. Entrar no santuário, irmão, é você sentir a presença do Espírito Santo de Deus te tocar. Aleluia. Porque a gente costuma dizer assim, onde estiver 2 ou 3, é até uma justificativa, né? Ah, irmão, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor diz que Ele vai estar no meio. Uma coisa é Ele estar, irmão. Outra coisa é Ele se manifestar de uma forma que você o sinta. Quando você sente, você sai para casa dizendo assim, eu senti Deus hoje. Eu senti Deus hoje. Como que você sentiu? Eu senti porque Ele falou comigo. Eu senti Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Eu tive um particular com Ele lá na igreja. É porque você veio, não só veio ao templo, como no templo você entrou também no santuário. Aleluia. Até porque no tabernáculo havia algumas certas divisórias, irmãos. Havia o pátio do tabernáculo que era para todos os gentios. Havia o lugar dos santos, mas havia lá o lugar santíssimo, aonde estava a arca da aliança. E, aleluia, quando alguém chegava até o lugar dos santos, alguns historiadores dizem, alguns comentaristas dizem, que era já possível, aleluia, visualizar alguma coisa que acontecia lá no lugar santíssimo, para o lado de dentro do véu, aleluia, alguns relampejos, alguns refluxos da glória de Deus, mas só sentia mesmo aquele que entrava no lugar santíssimo. Irmão, e quando você entra no lugar santíssimo, a tua vida é mudada. A gente não precisa sair por aí dando carteirada, dizendo assim, eu sou crente. Você não precisa levar, aleluia, uma credencial para mostrar, dizendo assim, eu sou crente, sou da Assembleia de Deus. Não, o teu rosto, a tua fala, o teu modo de vida, aleluia, deixa evidente de que você é crente e que você volta e meia, você entra no santuário.
Porque quando você entra no santuário, a tua vida é marcada, o teu ânimo é renovado, a tua fé, aleluia, é trabalhada, e você sai dizendo assim: verdadeiramente, bom é Deus para com a minha vida. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu já estou sentindo que muitos aqui estão entrando no santuário. Muitos já estão adentrando o lugar santíssimo. Muitos já estão sentindo a glória, a presença do eterno Deus. Você que sente a presença dele, pode expressar a tua adoração. Se você quiser levantar as suas mãos, adore ao Senhor esta noite, porque ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Ele é digno. Ele é digno do nosso louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Adore ao Senhor esta noite. Diga algo para Ele, porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Entra no lugar santíssimo nesta noite. Entra no santuário do Altíssimo. Aleluia. Se você ainda não disse esta noite ao Senhor que você o ama, diga agora. Diga: Jesus, eu te amo. A minha alma se alegra na tua presença. O meu espírito se regozija, Senhor, na tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, glória, glória. Oh glória, glória seja dada ao nome bendito do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele cujos olhos são como chama de fogo e está sobre este santuário nesta noite. Glórias a Deus. Irmãos, eu gostaria de orar por você. Se alguém aqui nesta noite, você já entrou no santuário, você já está sentindo a presença de Deus, mas você quer entrar ainda mais, se quer mergulhar ainda mais no rio de Deus nesta noite, eu queria ter o privilégio de orar por você, por tua casa, por tua família. Se você precisa de uma oração, saia do teu lugar, vem aqui à frente rapidamente por causa do horário. Aleluia, 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 aleluia. Se você precisa, rapidinho, irmãos, por causa do horário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim, aleluia. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu as suas mãos para mim. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos
tuas mãos para mim. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós oramos, Pai amado, por estas vidas que aqui estão. Deus, tu és fiel, Senhor, verdadeiramente bom é o Senhor para com as nossas vidas. Ó Deus querido, tira, Deus, toda dúvida, meu Deus, que todo questionamento, Pai querido, mesmo que no nosso subconsciente, o Senhor nos dê graça nesta noite, Senhor, para continuarmos firmes e constantes, Senhor da glória, na tua presença. Ó Deus de misericórdia, renova, Pai, o ânimo da tua igreja, renova a força, renova a fé. Toma, Deus, cada um dos teus filhos nas tuas mãos, cubra, Deus, com teu precioso sangue, da vitória, Senhor da glória, a tua igreja. Meu Deus, que esta tarde, Senhor, seja marcada como o dia da resposta, meu Deus, para muitas vidas. Tira, Deus querido, o cântico de tristeza dos lábios dos teus filhos e coloca, Deus, um cântico de júbilo, um cântico de alegria, um cântico de vitória. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que haja testemunho na tua casa, Senhor. Meu Deus, que nos próximos dias, ó Deus, muitas pessoas, Pai, estejam procurando o pastor desta igreja para testificarem de coisas gloriosas que o Senhor tem feito nas suas vidas. Meu Deus, toma, Pai querido, nas tuas mãos, abraça estas vidas, ó Deus. Tudo eu peço, Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus.